Olá, oitavo ano. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós iremos trabalhar um conteúdo novo. Nós vamos trabalhar as dízimas periódicas. Você pode estar acompanhando no seu livro na página 29. Nesse conteúdo, nós vamos estar definindo o conceito de dízima periódica. Nós vamos estar falando o que é período, o que é não período, e também vamos classificar as dízimas periódicas. Então, vamos lá? Para iniciarmos esse conteúdo de dízimas periódicas, eu quero estar abordando com vocês a definição de fração, né? Fração. O que é a fração? A fração, ela indica uma divisão. Todos nós temos que saber que fração nada mais é do que uma divisão. Como assim, professora? Sim, se eu tenho uma fração 2 dividido por 3, 2/3, fração é uma divisão. Eu posso estar dividindo o 2 por 3, que eu vou ter 0,666 infinito, indicando que esse número não tem fim, portanto, essa é uma conta não exata. Certo? Você também pode ter uma fração como essa, 1/4. 1/4, né, é uma divisão de 1 por 4, onde você tem como resposta 0,25. A diferença desse resultado para o anterior é que esse resultado, ele dá exato. Ou seja, ele tem fim, ele termina bem aqui no 5. Na aula de hoje, nós vamos dar um enfoque maior para as contas não exatas. Nós vamos trabalhar as não exatas. Nós vamos trabalhar as não exatas que formam períodos. Como assim, professora? 0,666 é uma conta não exata e que ela tem um período. Professora, o que é um período? Período é aquele número. Período é aquele número que se repete infinitamente aqui, ó. 66666. Porque as contas não exatas, elas são infinitas, elas não têm fim. Então, 6 aqui é o período. Na aula de hoje, nós vamos abordar as contas não exatas que formam períodos, que é o que nós chamamos de dízimas periódicas, ok? Vamos definir período. Professora, o que é período? Período é o número que se repete, isso depois da vírgula, ó. É o número esse número, ele se repete depois da vírgula. Você vai analisar nas dízimas periódicas sempre depois da vírgula, certo? Como, por exemplo, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, certo? Você vai estar dividindo 1 por 3, que você vai ter 0,333 infinito. Esse número, ele tem um período. Qual é o período? 3. Ok? Então, aqui é uma dízima periódica, onde o período é 3. Eu quero estar definindo com você o conceito de não período.
Professor, o que é não período? Eu vou estar mudando aqui de cor. Que você tem o 5 dividido por 6. Se você dividir o 5 por 6, você vai ter 0,833. Observe que o 1 dividido por 3 deu 0,333. Você tem o período 3. O 3 é o período. Ok? E nessa conta de 5 dividido por 6, você tem 0,833, onde você vai ter o 3, que está aqui, que é o que nós chamamos de período. E apareceu um número aqui depois da vírgula que se repetiu só uma única vez, que foi o 8. Esse 8 é o que nós chamamos de não período. Ele vai se repetir só aqui depois da vírgula, só aqui nesse momento, e não se repete mais. O que vem depois dele é o período, certo? Então, nós vamos estudar duas situações de divisões não exatas que vão ter somente períodos, de divisões não exatas onde você vai observar, depois da vírgula, a presença de um não período seguida de período. E aqui, nesses dois exemplos, eu posso estar citando para vocês a classificação de dízimas periódicas. Nas dízimas periódicas, você tem são dois tipos de dízimas periódicas. A dízima periódica simples. Você tem a dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples, ela é formada somente por período, depois da vírgula, né? Depois da vírgula, você vai observar só a presença de período. Por exemplo, para lá, um exemplo de uma dízima periódica simples. Você tem 1,2525. Tá vendo aqui? Aqui você tem uma dízima periódica simples. Como assim, professora? Ela é simples porque você observa só período. E quem é esse período? O 25. O 25 é o quê? É o período. Observe que são dois algarismos que se repetem, certo? Então, nós temos esse como um exemplo de dízimas periódicas simples e nós vamos trabalhar também, como definição de dízimas periódicas, as dízimas periódicas compostas. A dízima periódica composta. Né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Dízima periódica composta. Professora, e o que é uma dízima periódica composta? Vamos lá? O que é uma dízima periódica composta? Dízima periódica composta, que é o que a gente vai ver agora, ó. Nós vamos trabalhar com as dízimas periódicas compostas. Vou mostrar aqui para você. Você tem aqui, ó, menos. Não, menos não. Por que menos? 2. E fazer um tracinho. 2. 0,521 infinito. Tá vendo aqui? Nesse exemplo, você pode observar, que eu tenho um 5, tá vendo? Nesse exemplo, você tem um 5. Esse 5, tá vendo 5? E você tem o 21. O 21 é o período. O 21 é o período, né? É o número que vai se repetir. E esse 5 é o quê? Depois da vírgula. É o que nós chamamos de não período. Esse número, ele vai se repetir só aqui e pronto. Só aqui no início. Ele pode ser só um número, 2, 3, vai depender da divisão. Nesse caso aqui, você só tem 1.
Nós temos o período 21 e o não período 5. Esse exemplo aqui de 0,5, 21, 21, 21, 21 é um exemplo de dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque ela apresenta o não período, ela vai apresentar o não período seguida de período, certo? Então, você tem aí uma definição clara do que é uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula.